Oi, sejam bem-vindos à nova temporada do Moda com Cosmopolitan e nós estamos muito felizes, né, em receber a nossa primeira convidada. Ela é modelo, ela é internacional, ela faz muito sucesso e ela é a Vivi Hort. A gente está muito feliz de trazer ela porque a gente sabe que vocês amam ela. Ah, eu que estou muito, muito, muito feliz pelo convite, gente. Vai ser uma honra ter essa troca aqui com vocês. Eu também acho. Acho que a nossa convidada foi um acerto, né, Duda? A gente queria muito que você viesse. A gente ficou aqui pensando quem vai ser a pessoa que vai ser a primeira aí para nossa volta. E você foi a Uhum. escolhida. Que responsa, hein? Não, a gente está muito, muito, muito feliz em poder te receber. E a gente espera que você também fique muito feliz em participar. Tenho certeza que vai ser lindo. Vamos nessa. Vivi, a gente sempre começa com essa pergunta, que é como que a moda entrou para sua vida? Foi algo que você sempre quis ou aconteceu ali de uma forma inesperada? Como que foi? Bom, a minha história com a moda começa desde muito novinha, porque eu sou filha de costureira e neta de costureira. Então eu sempre vi a minha mãe e a minha avó fazendo vestidos, arrumando roupas e tudo mais. Então eu meio que já tinha essa coisa ligada à moda, né? E pelo fato de ser uma menina alta, loira, do sul, aquele tipo, bem clichê mesmo, as pessoas sempre falaram que eu podia ser modelo. E quando eu tinha mais ou menos 11, 12 anos de idade, um olheiro, né, que hoje em dia a gente chama de scouter, foi até a minha cidade e me chamou para ser modelo. E eu já era meio que modelo de prova, digamos assim, da minha mãe, para fazer a barra das calças, essas coisas todas. Então a moda sempre teve meio que presente na minha vida. E quando esse cara foi até Toledo e me chamou para ser modelo, a minha mãe falou: por que não, né? A gente escuta isso desde que você é tão novinha, vamos tentar. Nossa, mas você era muito nova, né? Em algum momento você passou por alguma insegurança, alguma situação, assim, justamente por ter entrado na sua vida, você já tinha alguma ligação com a moda, mas chegou a um vínculo maior, assim, de uma responsabilidade profissional? Olha, eu acho que eu sempre brinco que eu larguei a boneca e virei boneca, né? Então, assim, eu saí de Toledo com 13 anos de idade, nunca tinha saído da minha cidade, e chegar em São Paulo, obviamente, me assustou muito. Eu não fazia ideia do que era esse universo, aonde eu estava entrando, com quem eram as pessoas que eu ia trabalhar. Então, obviamente, no começo foi uma pressão muito grande, uma responsabilidade que uma menina de 13 anos não deveria ter. Hoje em dia, eu até brinco com a minha mãe e falo: nossa, você foi muito louca, né? Porque você me deixou sair sozinha de casa tão jovem. Mas eu cheguei aqui já com uma vontade de fazer aquilo dar certo. E quando eu vi que eu cheguei em São Paulo, meu primeiro trabalho foi para Vogue. Então eu falei, cara, realmente tem algo aqui, eu tenho realmente esse potencial. E eu entrei de cabeça. Eu falei, eu vou transformar disso a minha profissão. Então foi meio que isso, assim. Mas obviamente a gente vai passando por altos e baixos até você entender qual é o solo que você tá pisando, né? Nossa, sim, com certeza. Você era muito nova, uma criança, né? 13 anos. Como que foi, assim, pra você? Tipo, você era muito nova, as outras meninas, modelos da época também, tinha mais ou menos sua idade. Como que era? Então, quando eu comecei lá em 2004, tinha muito isso, né? As meninas começavam muito cedo. Da minha safra, digamos assim, que eu cheguei em São Paulo quando o escritório da IMG abriu. Então chegou assim um caminhão de modelos. Eu acho que chegou 40 meninas ao mesmo tempo. Assim, foi uma loucura. E eu era a mais jovem, eu era de todas elas. As outras tinham 15, 16, como se fossem muito mais velhas, né? Mas Uhum. tinha essa diferençazinha ali. Eu era a mais nova. Então, para mim, eu acho que a pressão era ainda maior, porque eu realmente parei de ser criança e virei uma mulher do dia para noite. Mas você começou com a Vogue. Você sentiu o peso disso, de ter logo iniciado na Vogue? Então, eu acho que essa é uma das partes mais legais. Eu não fazia ideia do que era Vogue. Então, eu cheguei ali para trabalhar. Na minha época, o auge era capricho. Eu saía da escola e ia comprar capricho, né? Então, eu não fazia ideia do que era Vogue. A minha cidade era. Eu venho de Toledo, que é uma cidade de 100 mil Uhum. habitantes hoje, que é muito pequena. Então, a gente não tinha, eu não tinha muita noção da dimensão que era fazer uma Vogue. E foi exatamente uma Vogue especial de 120 anos da Louis Vuitton, 120 ou 100 anos
modelos da Louis Vuitton, que era para ser só a Gisele nessa revista. E quando eu cheguei e o pessoal me viu, eles me colocaram em um dos editoriais. Então, ali que começou o boom. Aí, quando eu fui juntando o nome, eu falei, Gisele, Louis Vuitton, que eu fui dando meio que uma pesquisada. Eu lembro que eu ia em Lan House pesquisar as coisas, eu não tinha computador, não tinha nada na época. Aí eu falei, cara, esse negócio realmente é importante. Mas eu passei ali como se eu estivesse fotografando uma Capricho. E, na verdade, eu estava fazendo uma das maiores revistas, né, do país e do mundo. O sonho É, de muita gente, né? E você já chegou ali chegando. Que legal, Exato. que legal. eu acho sensacional também, porque o que eu já vi, assim, de entrevistas também de outras modelos, as pessoas falam que gostavam muito de fazer capricho, né? Tipo, principalmente as mais novas. A Isabelle também já falou sobre isso, eu acho que quando ela foi colocada na L, ela falou que ela queria fazer capricho, porque era a vontade dela, era, sabe, é uma revista para pessoas mais novas e vocês eram muito crianças, vocês eram muito novas. Não, tanto que eu fiz Capricho uma única vez, eu tenho uma única foto na Capricho, que é uma foto horrorosa. Mas assim, tipo, pra mim, lá, na minha cidade, então, uau, agora ela é uma supermodelo porque ela fez Capricho. Mas eu já tinha feito, assim, 5 Vogues antes, sabe? Então, tipo, a dimensão, a gente entendia as coisas muito diferentes, né? A gente realmente não tinha o acesso do que era um high fashion, do que era, né, a moda real. E você trazendo aqui essa questão do high fashion, e como que foi assim para você iniciar também na questão da carreira internacional? Porque você começou aqui no Brasil, né? Foi logo de cara para Vogue. Mas como que foi essa sua descoberta para a carreira internacional? Então, isso é uma história muito, é um pouco delicada, porque minha primeira viagem foi para o Japão, né? Normalmente as meninas iam para o Japão primeiro nessa época, porque era o lugar onde a gente ganhava dinheiro, aprendia a ter a disciplina, né? Porque japonês é tudo muito certinho, os horários. Então, para a gente era a primeira viagem e era um lugar onde a gente voltava com uma grana boa para poder depois ir para outros lugares, né? Só que eu fui para o Japão com 14 anos e eu não aguentei ficar. A pressão foi muito forte na minha cabeça, porque eu saí de Toledo, onde eu comia churrasco, fui parar do outro lado do mundo, no Japão, com uma cultura completamente diferente, que eu não entendia a língua, não falava inglês e tudo isso foi muito confuso na minha cabeça. Então eu acabei ficando só 2 semanas ao invés de ficar 2 meses. Quando eu volto para o Brasil, eu falo, eu não quero mais saber de viajar. Isso para mim não dá certo, eu não quero mais ter que ficar passando por esses tipos de traumas. E só depois de um ano, quando eu estava com 15, que eu fui a primeira vez para Nova York, que foi quando eu fiz Tommy Hilfiger, e que foi quando eu comecei a entender que o Japão não era a moda e o high fashion que eu iria fazer pro resto da minha vida e que eu faço até hoje. Foi ali em Nova York, lá em 2005, finalzinho de 2005, que eu entendi o que era um high fashion e o que era uma semana de moda de verdade. Não, então você começou em 2004 e já estava internacionalmente em 2005. Exato. Foi Muito bom, então. Foi muito rápido, assim, foi muito rápido. Mas aí eu só fui para Paris em 2006, né? Que foi quando eu fui fazer a minha primeira temporada também. Fiquei em Nova York um mês, fui entendendo, né, direitinho se era isso mesmo que eu queria e tudo mais. Tem esse lance de apartamento de modelo, que a gente sabe que não é fácil, é sempre uma loucura. Então eu sempre falei que a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi primeira coisa, eu vou juntar uma grana para eu poder viajar e morar sozinha, não ter que ficar dividindo apartamento com outras pessoas, porque é muito incômodo e a agência coloca um monte de menina junto, que para eles, quanto mais menina junto, mais dinheiro eles ganham. Então, é meio que isso, assim. E quando eu fui para Paris, eu acabei morando num apartamento de modelo, mas eu fiquei lá só durante 2 meses. Logo depois eu já fui para minha casa sozinha. E você fez mais trabalhos na Europa do que nos Estados Unidos, né? O que, Muito mais. o que eu acho que tem até mais o seu perfil. Muito mais, porque eu sou muito alta, né? Na verdade, eu tenho 1,82 m de altura. Então, para os Estados Unidos, eu sou uma modelo muito fashion. Eu não sou comercial. E eu não tenho também aquele rosto todo perfeitinho, bem bonequinha, que é o que eles gostam, que é aquela coisa de American Doll, sabe? Que é mais certinha. Eu sou uma mulher muito alta, tenho esses traços mais fortes. Então, a Paris sempre foi o meu porto seguro, assim. Foi sempre o lugar que eu trabalhei mais, alta costura, né? Toda a história que eu tive por lá.
É interessante isso, né? Que muda de país para país. E eu vi que você tem uma tatuagem aqui. Eu ia até te perguntar como que é isso, né? Não sei se é recente essa tatuagem, imagino que não. Mas como que é também essa questão, né? De você era muito nova lá. E tipo assim, essa questão da maturidade, ela veio com o tempo. Essa questão também da tatuagem, que eu ia te perguntar Sim. se isso tem alguma coisa, né, do trabalho, se É. atrapalha ou não. Como que é? Eu acho que assim, a maturidade, né, a você entender sobre moda, você tem que estar ali vivendo na prática, né, para você poder entender como tudo funciona, como cada estilista funciona, o que cada estilista quer. Cada designer veste uma mulher diferente, então são anos que você tem que ir praticando para poder entender o que é que as pessoas querem. Sobre as tatuagens, eu comecei a me tatuar super nova, com 16 anos de idade, mas o braço em si eu comecei a fazer foi durante a pandemia, que eu já estava de volta aqui no Brasil e as coisas por aqui são mais fáceis. Mas a tatuagem, sim, barra muitos trabalhos. Isso tem que deixar bem específico para quem quer começar a ser modelo, pensar um pouquinho. Obviamente, é mais nichado, você trabalha, mas são trabalhos mais nichados para marcas mais diferentes e que conseguem se agregar a esse tipo de estética do que uma marca um pouco mais clássica, né? Foto, hoje em dia, com a IA você consegue tirar a tatuagem inteira e tudo mais. Para desfile é um pouco mais complicado. Quando eu fazia alta costura, já tinha as costelas todas tatuadas e tinha algumas pequenininhas nos braços. Então, para alta costura ou para qualquer outro desfile lá fora, eu normalmente chegava um pouco antes do que as outras meninas para ficar pronta antes delas, colocar a roupa e aí eles maquiavam só onde a minha tatuagem iria aparecer. Então, eu tinha esse trabalho de chegar um pouco antes que os outros para poder cobrir a tatuagem ali. Mas a tatuagem sim dá uma barrada para algumas marcas. E é muito interessante essa sua trajetória na alta costura, né? Porque eu sinto que muitas pessoas que hoje em dia acompanham moda, principalmente no TikTok, elas acompanham por hobby. Eu vejo que são adolescentes e eles às vezes não sabem a distinção entre high fashion, que na verdade são as semanas de moda tradicionais, para alta costura. E você é É, uma das modelos brasileiras que tem uma trajetória maior na alta costura, sim, né? sim. Qual- É, porque assim, o prêt-à-porter, né, que é ali o ready to wear, é uma coisa mais comercial, né? Saiu da passarela e vai direto para a rua. Então, normalmente são meninas também um pouco mais baixas, são meninas que se identificam mais ali com o consumidor final. Então, todo um outro tipo de casting. Já a alta costura em si, são modelos mais altas, porque os vestidos são mais estruturados, os vestidos são diferentes. Normalmente são os vestidos mais difíceis de andar, então tem que ser mulheres mais experientes, são vestidos pesados, sapatos são mais difíceis, tudo na alta costura é mais complicado do que uma passarela normal. É ali onde as pessoas mostram de verdade, né, todo o trabalho manual que é feito. Então, essa é a grande diferença do prêt-à-porter ou ready to wear para a alta costura, né? No prêt-à-porter você tem esse casting que se aproxima mais do consumidor final e a alta costura, digamos que é como se fosse uma venda de sonhos. Interessante. E você foi noiva, né, da alta costura, que é tipo fechar o desfile. Como que é, assim? Como que é escolhido? Ou é não de forma aleatória, mas eles chegam e te falam, tipo, olha, você vai ser a noiva. Normalmente na prova de roupa a gente já sabe, né? É ali que eles dizem pra gente sobre ser noiva. Mas eu tô lembrando, eu acho que eu não fui noiva de alta costura, ou eu não lembro. Na Não, Dior? Porque o John Galliano não fazia noiva. Eu não tô lembrando disso agora. Que de alta costura, o John Galliano não faz alta costura. Ele fazia alta costura só quando ele tava na Dior. Como noiva, eu não fui noiva. Eu sei qual é a que você tá falando, mas eu não fechei o desfile, eu não fui noiva. Tinha alguém depois de mim. quando a gente pesquisa seu nome, a primeira coisa que aparece é Vivi Hort vestido de noiva. De Ah, óculos. mas é por causa do Samuel Sirnansky, né? Do Amarrado Amordaçada, vestido de noiva. Eu acho que é por isso que aparece. Mas esse vestido em específico da Dior, que é de alta costura também, é um vestido lindíssimo. E se você reparar, a maioria dos desfiles da Dior que eu fazia, eu tava sempre com os maiores, os vestidos mais difíceis, porque eram vestidos muito pesados mesmo. E pelo fato de eu ter tido a honra de ter trabalhado com Galliano, e a maioria
sabia dessas peças terem sido criadas no meu corpo, ele saberia que eu ia dar conta de levar aquilo, porque eu já estava trabalhando com ele ali durante meses. Você trabalhou muito com o John Galliano, né? Ele foi, eu acho que talvez o designer que você mais tenha trabalhado. É, o John Galliano foi o meu grande padrinho. Ele foi assim, o papa que me abençoou realmente na moda. Foi o cara que me pegou pela mão e falou: Cara, é você a minha modelo. E eu fiquei trabalhando diretamente com ele quase 4 anos da minha vida. Em todas as peças eram feitas no meu corpo. E eu fazia tanto para Dior quanto para a marca dele. Prova de maquiagem com a Pat McGrath, era tudo feito no meu rosto. Então foram anos bem intensos, assim, e de grande aprendizado, né? Eu brinco que eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, mas a minha faculdade foi dentro da Dior, junto com o John Galliano, porque foram quase 4 anos ali que eu realmente entendi o que é moda de verdade, da onde ela vem. É incrível, porque você foi modelo de prova, você desfilou muitas vezes para ele. Era o sonho de muita gente. Muitas brasileiras também tinham o sonho de fazer John Galliano, tenho certeza que muitas modelos internacionais também. Hoje o John Sim. Galliano tá super em alta, as pessoas falam muito do desfile dele, eu particularmente sempre fui fã. Top 3 dos meus desfiles favoritos, eu acho que dois são dele, assim, então É. é incrível. É porque eu acho que o Galliano, ele teve, assim como ele, o McQueen, né? Eles tinham essa coisa de vender um sonho, de vender uma, tinha uma história, tudo era muito bem amarrado, tudo era muito bem pesquisado, né? Não era simplesmente uma roupa. Prova de maquiagem de desfile do Galliano era uma semana de prova de make, assim, sabe? Para entender como tudo ia funcionar, tudo tinha que estar muito perfeito, ele era muito perfeccionista. E é um cara que tá aí até hoje. A gente vê que ele procurou essa cura dele interna e hoje ele tá aí brilhando e sendo falado e continua sendo falado porque ele realmente foi um dos maiores marcos que já existiu na moda, né? É um nome bem forte, né? E como que eram os bastidores, assim, se você puder contar um pouco pra gente, como que foi esses 4 anos? Olha, o John sempre foi um cara muito gentil comigo, com a maior parte da equipe. Obviamente, como todo gênio, sempre tinha uma pitada de loucura. Uma vez ou outra dava um chilique quando as coisas não saíam do lugar, do jeito que ele queria. Mas eu sempre via uma doçura e uma certa timidez quando ele estava por trás, sabe? Não era aquele que entrava no final do desfile todo pomposo. É como se fosse Uhum. um outro personagem que ele realmente tinha criado para ele, sabe? Mas ele era um cara muito doce, assim. E eu lembro de. Não importava qual fosse o dia que ele chegava, e eu me lembro muito da cena do Diabo Veste Prada, da Miranda chegando. Ai, tem que arrumar tudo, tem que estar tudo no lugar, tem que estar tudo certo. E isso acontecia diariamente dentro da Dior. Galeano tá chegando em 5 minutos, tem que estar tudo no lugar, tem que estar tudo arrumado. Então era aquela loucura todo santo dia para que tudo estivesse perfeito na hora que ele ia chegar, porque ele era realmente extremamente exigente. Uma coisa que eu tenho vontade de te perguntar é, eu sempre vejo os seus vídeos no TikTok e eu vejo que além de você contar sua trajetória como modelo, você também gosta muito de moda, você tem repertório para falar. Você acha que essa ideia de você ter sido também modelo de prova, você ter trabalhado tão diretamente com o João Galliano e tudo isso te ajudou a ser uma pessoa que também gosta de moda para além? Ou então você se interessou só por trabalhar muito com isso, já era uma coisa que já era do seu interesse, enfim. Olha, eu acho que a minha história com o Galeano, sem dúvida, tem muito a ver com o meu interesse por moda e por continuar, né, acompanhando os desfiles de perto e tudo mais, porque a partir do momento que você entende o que é uma roupa boa, o que é uma roupa bem feita, né, como ela chegou até ali, qual foi o caminho que o estilista percorreu para que aquela roupa fosse fabricada, é muito interessante, isso é muito legal. Então, acho que é por isso que até hoje eu continuo procurando entender qual é a história que o estilista quer contar por trás daquilo, sabe? Que consumidor vai comprar aquela peça, sabe? Qual é a mulher que ele está tentando vestir naquele momento. Então, eu acho isso tudo tão fascinante, porque a moda vai muito além de roupa, né? A gente fala sobre política, a gente fala sobre arte, a gente fala sobre tanta coisa envolvendo a moda que eu acho muito legal, assim. E eu poder traduzir isso, né, no meu corpo, nas minhas fotos, nos meus vídeos, eu acho fantástico. Eu sou completamente apaixonada pela minha profissão e se eu puder fazer isso pro resto da minha vida, eu farei, sabe? Que legal! E você acha que para ser modelo é importante de fato gostar assim de moda ou isso é algo mais secundário? Porque tem uma diferença, né? Eu vejo que tem algumas modelos que elas não são tão ligadas assim à moda. Elas são modelos.
Cara, mas aí eu acho que você não passa verdade no que você tá fazendo, sabe? Eu acho que, principalmente na moda, hoje modelo tem mais voz, a gente fala e tudo mais, mas assim, há anos atrás, se você não gostasse do que você estava fazendo, você tava ferrada, porque assim, você tem que vender com a sua expressão, com o seu olhar, né? Com o seu movimento de corporal. Então, se você não gostar da moda, se você não gostar do que você faz, sua vida vai ser muito difícil. Acredito que como qualquer outra profissão, né? Eu vejo sim que tem muitas meninas que acabam vendo isso como uma oportunidade, às vezes, de viajar, né? Uma oportunidade de fazer uma grana ali e depois acabar partindo para uma outra profissão. Eu acho que é até por isso que hoje em dia as modelos não duram mais tanto tempo como as meninas da minha geração ou quem veio antes, né? Quantas meninas a gente vê que passa aí 1, 2 anos, faz 1 ou 2 temporadas e depois nunca mais se ouve falar? Eu Uhum. acho que daí são pessoas que realmente estão fazendo isso para ganhar uma grana, para conhecer países diferentes e ponto. Não estão ali por amor à profissão, ou por amor à moda, ou porque não gostam de moda. E também tem, né, que muita gente glamoriza essa carreira. E a verdade, né, a gente já ouviu falar, como você mesma falou, hoje em dia as modelos estão tendo mais voz de vir contar as experiências. Eu acho que isso também, às vezes, cria uma ilusão ali na cabeça da jovem, que ela vai achar que é de uma forma, e quando ela chega lá no mercado né, imagino que deve ser meio que assustador, assim. E realmente é dessa forma? Você realmente acha que as pessoas glamorizam, ou que hoje em dia isso tá mudando? Acho que o glamour da moda sempre foi, sempre vai ser 5%. Os outros 95% é ralação. É você acordar cedo, é você chegar no estúdio sem ter hora para sair. A sua cara tem que estar boa, não importa o que esteja acontecendo na sua vida. É uma pressão muito grande. Então, acho que tem muita menina que acaba desistindo no meio do caminho porque acha que é só ir lá fazer uma posezinha, tirar uma foto bonita e ir embora. E não é bem assim, né? Existe todo um time, existe muita gente por trás para acontecer uma foto, uma campanha, um vídeo, um desfile. Então, é uma cadeia de pessoas gigantesca para que aquilo aconteça. E as pessoas acham que é tudo muito simples. E tá bem longe de ser simples, né? Aquela hora que as pessoas veem a gente na passarela, dando 30 segundos que a gente fica numa passarela, tem uma preparação de meses por trás, né? E pra gente que é modelo, tem a prova de roupa, tem a maquiagem, tem o cabelo, às vezes você vai desfilar, tem 500 grampos na sua cabeça, todos encravados, você morrendo de dor de cabeça, mas tem que estar ali passando que tá linda, que tá tudo bem, que tá plena. Então, é uma carreira muito difícil e é muito glamourizada, mas o glamour é muito pequeno. Tem algo que eu até tenho interesse muito de te perguntar. Eu vi que o Dando da Way, ele puxou muito esse assunto e eu acho que é importante muito da gente falar. Como a carreira de modelo, ela tem sido, de certa forma, banalizada. Eu tenho algumas amigas em que hoje em dia trabalham com isso e elas preferem falar que elas são influenciadoras do que elas são modelos. Eu já vi várias amigas minhas sendo assediadas. E muitas vezes as pessoas se apresentam como modelos quando, na verdade, elas não trabalham como É, modelos. Eu imagino que isso sempre tem existido. Mas em algum sim. momento isso foi uma dor para você? Nos últimos anos, isso tem me incomodado muito, porque a gente vê, né, milhões e milhões de notícias aí de, ai, a modelo tava com fulano, a modelo que tava com ciclano, a modelo que saiu com o cara tal, né? Essas coisas que a gente não precisa entrar em detalhes, mas que todo mundo sabe que existe. E isso me dói pra caramba, porque ser modelo é uma profissão muito difícil e é muito. A gente carrega uma responsabilidade enorme nas costas, porque a gente está apresentando o trabalho de outras pessoas, a gente está transmitindo emoções que outras pessoas imaginaram. Então, assim, dá muito trabalho, né? Muitas vezes as pessoas olham e falam assim: ai, mas ela tá indo só no salão, ela tá indo só malhar. Ah, mas ela tá indo não sei fazer o quê. Mas, cara, se eu não tiver com o meu corpo em dia, se eu não tiver nas minhas medidas, se eu não tiver com o cabelo em dia, desde a cutícula da minha unha, se eu não tiver com tudo perfeito, eu não sou uma modelo de verdade. Então, eu tenho que estar sempre impecável. E isso tudo faz parte do nosso trabalho. Então, quando as pessoas banalizam o nosso trabalho, achando que qualquer pessoa pode ser modelo, sendo que ela nunca fez uma foto decente, ela nunca fez um desfile na vida, nunca fez uma campanha, é assustador, porque a gente vê para onde a nossa profissão vai parar, para onde a gente vai, sabe? Será que daqui a pouco eu também vou ter que me apresentar como uma influencer e esquecer os 22 anos de história que eu construí até hoje? Pelo amor de Deus, é tudo que eu não quero, porque a nossa profissão, por isso que eu brigo tanto e falo tanto na internet sobre isso. Não é certo a gente tratar todo mundo como modelo, assim como eu acho que cada um tem o seu lugar na cadeia, sabe?
Ainda mais hoje a gente vê, né, igual é uma polêmica que teve aí, foi de influencers desfilarem, né, no lugar de modelos. É. E é complicado, né? Porque as pessoas não entendem que estão tirando ali, sim, né? O trabalho de uma pessoa que luta para estar ali, né? Pensa assim, porque existem muitas modelos aqui no Brasil que às vezes não têm oportunidades. Exatamente, quando eu falo, né, que cada um tem o seu lugar ali na cadeia, é exatamente isso. Eu acho que o influenciador tá ali para divulgar a marca, para cobrir um backstage, para sentar na primeira fila, para usar um look bafo, para falar sobre ele. E a modelo tá ali para desfilar, para apresentar a coleção. Então eu acho que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar. O que o influenciador faz é muito difícil uma modelo fazer. E o que uma modelo faz, o influenciador também não vai fazer. Então, cada um tem o seu espaço, sabe? Cada um tem seu lugar. Exato. Sim, eu acho que às vezes também falta um empenho, sabe? Quando você recebe algum convite. Eu entendo muitas vezes que algumas marcas, principalmente aqui no Brasil, elas precisam chamar atenção. A São Paulo Fashion Week estava vendendo ingresso até pouco tempo. Mas eu até uma vez eu fiz um vídeo dando um exemplo da Boca Rosa. Quando a Boca Rosa foi chamada para desfilar, ela chamou a Isabelle Fontana e virou e falou: Me ajuda, me ensina. E ela emagreceu para fazer o desfile. Ela aprendeu a andar para fazer o desfile. E a gente não vê esse mesmo empenho, entendeu? Na maioria que vai. Então eu acho assim que tudo é uma questão também de esforço, de você honrar o lugar onde você tá colocando, sabe? Exatamente, é sobre respeito à profissão do próximo, sabe? Tipo, esse exemplo da Boca Rosa que você deu, eu acho fenomenal, porque eu acho que ela é uma menina que eu admiro pra caramba, porque assim, tudo que ela faz, Sim. ela aceita se ela vai fazer bem feito, senão ela não vai sair de casa, sabe? E eu lembro muito bem de ter visto vídeos dela falando que ela fez aula de passarela, que ela emagreceu, que ela queria estar bem, que ela queria fazer ali, né, tipo, direitinho, respeitando o lugar da pessoa que ela estava tirando, né? Respeitando as modelos e entendendo o quanto a nossa profissão é difícil. Então, esse tipo de participação, pra gente, a gente só tem a ganhar. Agora, quando vem uma galera que acha que é uma brincadeira, ou que tá ali, ai, vou só fazer um desfile, como se fosse uma coisa qualquer, você tá desrespeitando a costureira, você tá desrespeitando a mulher que te vestiu, você tá desrespeitando a pessoa que te maquiou, o estilista que levou meses pensando naquela coleção, você tá desrespeitando a mulher que tá limpando o banheiro do São Paulo Fashion Week. Porque Sim. aquilo ali tudo é feito para o desfile acontecer. E quando você entra, você aceita um convite para desfilar para uma marca e trata isso como se fosse uma brincadeira, é um desrespeito não só com as modelos, mas com todos os profissionais que estão envolvidos. Sim, Com com certeza. certeza. Eu acho que tem gente que acha que é só subir e andar numa passarela, né? Sendo que vai muito além disso. Existe técnica, tem todo um trabalho por trás. E realmente, isso é totalmente banalizado. Eu particularmente sou contra. É uma polêmica até grande, assim, que sempre rola, né? Mas eu acho que é uma profissão como qualquer outra, ser modelo. Todos têm suas dores, né? Pra chegar ali e fazer um trabalho bem feito, tem muito trabalho por trás. E eu sinto que as pessoas não têm tanto acesso a esses bastidores, né? Que quando vai pra mídia, sempre vai o resultado final. A gente não vê o que tá ali por trás. Não, exatamente, é como se você pegar um ator, por exemplo, né? A gente sabe o quanto aquele cara, tipo, teve que estudar para poder estar ali, né? Estudar o personagem, entender tudo que ele tem que fazer, qual é a emoção que ele tem que passar, lá, 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 lá. E se você parar para pensar, por exemplo, a modelo, o tempo que ela tem de entrar num personagem é enquanto ela tá fazendo a maquiagem. Então, só é que isso tudo a gente vai adquirindo conforme o tempo que a gente vai trabalhando, né? Treinando em casa, estudando o seu corpo em casa. Então, existe todo um estudo antes de você subir numa passarela, antes de você parar na frente de uma câmera, você entender os seus ângulos, você entender qual é o tipo de mulher da marca que você está indo trabalhar. Não é tipo simplesmente vou colocar uma roupinha, tenho uma cara bonita, vou lá e tirar uma foto. Não, existe um trabalho muito grande por trás. Uhum. Com certeza. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Vivi, que eu acho que um dos motivos de eu te admirar tanto é que você é uma pessoa que você conta as suas experiências nas redes sociais. Recentemente eu tenho visto a Marcele Bittar começando a fazer isso. Você é uma pessoa que você sempre falou muito. Em algum momento você sente que isso se virou contra você pelo público de alguma outra modelo ou por alguma interpretação que alguma pessoa fez, quando na verdade você está contando vivências em que você estava lá e que talvez aquela pessoa que está te criticando não era nem nascida? Então, isso, quando eu entrei no TikTok, foi um dos grandes
grandes questões, assim, porque realmente as pessoas não sabem muitas vezes interpretar o que você está contando, ou elas entendem do jeito delas e nem procuram ir a fundo. A internet tem muito disso, né? Das pessoas pegarem pequenos recortes e transformar aquilo em completamente outra coisa. Então, obviamente, eu já sofri algum hate, as pessoas já me mandaram alguma coisa ou outra, mas eu procuro. Pra falar a verdade, eu nem olho, porque eu não vou ficar perdendo meu tempo. Eu já tô aqui, tipo, disposta a dividir a minha história, contar pra vocês tudo que eu passei, né? Tudo que aconteceu na minha vida, porque eu acho que, de certa forma, isso vai ajudar outras meninas, outras pessoas vão poder se inspirar. E quem não gosta, amor, não tem o que fazer. Também não tem como agradar todo mundo, sabe? Mas sim, tem muita gente que acaba interpretando errado e vira contra mim. Até o próprio negócio da Sasha, quando eu contei o que ela falou pra mim antes de eu entrar no desfile da Dior, quando eu abri Dior, né, pela primeira vez, que ela falou que era para eu tomar cuidado para não estragar tudo, e lá. Isso reverberou lá fora, o povo lá de fora veio me atacar. Como assim? Você tá falando da Sasha e não sei o que. Eu falei, gente, vocês não conseguiram entender que era simplesmente uma veterana passando um apavoro numa novata que acontece em qualquer lugar. Quando você chega numa faculdade, o que é a primeira coisa que acontece? O veterano vai passar um apavoro, né? Ninguém tá chegando. Então foi a mesma coisa que ela fez comigo. Não era uma questão de ódio, e sim uma história que para mim era engraçada e que eu achei válido contar. É que eu acho que tá tendo um crescimento que até me espanta um pouco aqui no Brasil de uma comparação entre as modelos brasileiras com as modelos eslavas. E eu acho que tá tudo bem você gostar de todo mundo, mas você reconhecer quem veio da moda do seu país e que se você quer algum dia trabalhar com moda, mesmo que hoje você esteja na escola, são essas pessoas que estão abrindo um caminho para você. É necessário ter um mínimo de respeito. E eu vejo com Totalmente. uma frequência muito grande as pessoas atacando modelos brasileiras e distorcendo falas e falando de coisas em que aconteceram há muitos anos para atacar modelos do próprio país. E é uma coisa que eu já falei, eu fui atacada por isso e que me preocupa de verdade. Eu acho que tem uma Sim. crescente muito grande, que eu acredito que com você seja um pouco pior. Mas posso te falar uma coisa, Duda? Eu acho que isso acontece desde sempre. O brasileiro tem a síndrome do cachorro vira-lata. Não adianta. A gente só olha e só dá valor pro que é lá de fora, sabe? Olha quantas mulheres absurdas e incríveis a gente já teve no nosso país, a gente tem no nosso país. Quantas mulheres incríveis, assim, tipo Shirley Mallman, Raquel Zimmermann, sabe? A própria Gisele. São tantos nomes, Ana Beatriz Barros, Isabelle Fontana, são tantas mulheres absurdas que fizeram tantas coisas, mas o povo prefere atacar quem é daqui. Eu não sei se que talvez vai dar mais boom e mais engajamento, porque você está falando de gente daqui, e aí enaltecer quem é lá de fora, que são pessoas que nem vão ver que elas estão falando delas, né? Você acha que uma modelo eslava vai ver o que está rolando aqui no Brasil? Não vai nem entender, né? Não vai Primeiramente, que nem você entender, mas assim, já é cultural do brasileiro falar mal de nós mesmos. A Uhum. gente tem Sim. isso enraizado na gente. É um Vão absurdo. valorizar o nosso, né? Exato. Isso é Eu mando pra complicado. Sara às vezes quando eu acho engraçado, porque às vezes você vê uma conta, não, a conta tá falando inglês, mas você percebe que aquele inglês é de Google Tradutora, falou, é brasileiro, entendeu? É, Fingindo que é gringo e, ai, não, sem paciência, mas, exato. sabe? E o Não que te dá. levou, assim, Vivi, a entrar no TikTok? Você tinha, assim, um intuito, querer contar para as pessoas sua história no mundo da moda, sua carreira como modelo? Ou foi algo, assim, sem pensar mesmo? Foi por livre e espontânea pressão da minha agência. Há mais ou menos uns 2 anos, eu parei para pensar e falei, cara, tem tanta gente faturando no Instagram, no TikTok, né, criando, né, uma outra carreira e pessoas que não fazem ideia do que é moda de verdade ou que não tem um décimo da história que eu tenho. Por que eu não estou fazendo isso também, sabe? O que me impede de fazer isso também? E aí eu fui procurar uma agência de influenciador para poder me guiar e me direcionar quais eram os próximos
próximos passos. Porque até então eu tinha o meu Instagram só como se fosse um álbum de fotos ali, sabe? Não era uma coisa profissional. Eu postava uma coisa ou outra dos meus trabalhos, mas era meio que isso. E aí o pessoal da agência falou: Vivi, você precisa criar um TikTok, porque é ali que você vai conseguir se comunicar com a galera, que é que você vai conseguir renovar o seu público, as pessoas mais jovens vão te conhecer. Porque, querendo ou não, no Instagram você fica muito nichado. É a galera só de moda mesmo que me segue. Quando eu abri o TikTok, eu falei, mas eu não vou ter que fazer dancinha, né? Aí o povo da agência falou: não, Vivi, entra, entende primeiro o que que é. Quando eu fiz o meu primeiro vídeo e que eu tive um retorno muito legal, eu falei, cara, não é que eu gostei desse negócio? É tipo, a troca que eu tenho com as pessoas é muito mais verdadeira, é muito mais orgânica, todo mundo te responde com entusiasmo. E quando eu vejo que eu tô falando com adolescentes de 14, 15 anos, a minha responsabilidade aumenta ainda mais, porque eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu tô falando, né? Mas eu sou completamente apaixonada pelo TikTok, assim, tipo, é a rede que eu mais gosto de usar hoje em dia. Poxa, que legal. É incrível, né? Tem uma pergunta para te fazer que eu acho interessante. Hum. Aqui no Brasil existe uma valorização muito grande a respeito da Victoria's Secret, né? Uhum. Assim, eu sinto muitas vezes que tem mais pessoas que são ligadas, principalmente de uma geração específica, que talvez não sejam nem os adolescentes de hoje, que eles são mais interessados no high fashion, mas de uma geração assim mais parecida com a minha, que já tem mais de 20 anos, que eles são muito apaixonados pela Victoria's Secret. E eles acabam não reconhecendo modelos em que não fizeram tanto. Sim. Enquanto, na verdade, na moda, o high fashion ele é muito mais reconhecido. Em algum momento, você teve vontade de fazer ou nunca foi algo que foi assim do seu interesse? Cara, com certeza, tipo, quando, sei lá, 2007, 2008, era o meu grande sonho fazer Victoria's Secret. Todas as modelos queriam fazer Victoria's Secret. Só que depois de conversar com algumas meninas que não eram angels, eu falei, talvez não seja tão interessante, porque o tratamento é completamente diferente. Você tem que Sim. ralar pra caramba, entendeu? Então, assim, vale a pena? Acho que eu prefiro fazer meu Chanelzinho, fazer meu Dior, do que ficar me matando, porque você tem que estar com o corpo impecável, você tem que ter, tipo, é uma pressão estética absurda em cima das meninas. Não é rentável para quem não é angel, como se fosse um outro desfile normal, então para Ainda bem você. que você falou, porque eu não posso falar. Eu sei o É, quanto paga, mas As é. pessoas não aceitam quando a Duda fala, isso é eu muito não posso falar, porque, É, mas enfim. mas é a verdade, tipo, não é muito rentável. Obviamente, você acaba tendo uma exposição muito grande, porque querendo ou não, a galera vai atrás para saber quem você é e tudo mais. Só que assim, o tratamento é diferente. Eu não sei como tá hoje. Eu tô falando isso de 2008, 2009, que era a época que eu queria muito fazer e que eu tive amigas que fizeram. Mas, tipo, pra mim não fazia muito sentido, assim, depois que eu fui descobrindo, sabe? Preferi ficar focada totalmente no high fashion, que ninguém ia ficar olhando pra minha bunda e dizer que eu tinha celulite, entendeu? Hum, E pra moda é mais valorizado também, né? E pra Inclusive, moda é muito mais valorizado, porque querendo ou não, o Victoria's Secret acaba te nichando bastante, né? Você sim, acaba indo para um lado, você vai fazer uma Sports Illustrated depois, né? Vai fazer umas outras coisas que também dá muito dinheiro, mas, tipo, no final do dia você acaba indo para um segmento mais específico. Você acha que o high fashion dá um prestígio maior, podemos dizer assim? Eu acho que são tipos de modelos diferentes. A mulher que faz high fashion pode fazer Victoria's Secret, mas nem toda mulher que faz Victoria's Secret vai poder fazer um high fashion. Uhum. Entendeu? Então eu acho que tem essa diferença. Então, tipo, por exemplo, hoje em dia, se Victoria's Secret me chamasse, obviamente que eu iria. Mas eu preferiria muito mais voltar e fazer uma alta costura lá fora do que fazer um Victoria's Secret. Entendi. conceito dos desfiles deve ser tão mais legal, assim, na hora de se trabalhar, pelo menos pra mim, pra assistir. Minha mãe também trabalhou com moda. Eu tava Uhum. com parcerias, eu precisava assistir o desfile a trabalho. A minha mãe olhava pra mim e falou: "É sério?" Na minha televisão. Aí ela começou no final: "A Gisele vai entrar?" Eu virei e falei: "Óbvio que não." E ela. Mas foi engraçado. Sim, é outra história hoje em dia, né, gente? Mudou completamente, não tem. Eu acho que isso é uma coisa também que a gente tem que entender que o passado não volta, né? A gente não vai ter mais aquelas mesmas emoções, não vai mais rolar aquilo, mudou muito e hoje em dia
é outra história. Se bem que eu acho que desse ano foi um pouquinho melhor do que o do ano passado. Um pouquinho. Não Se vamos eu estivesse também. trabalhando no ano passado, eu ia surtar. É, Esse ano imagino, deu pra. imagino. Acho que as pessoas são muito apegadas nessa nostalgia e não aceitam, né, que não é mais a mesma coisa. Enfim, é delicado. Eu falo porque eu mesma me pego nessa nostalgia várias vezes. Uma porque eu tava lá, né, nos momentos áureos, né, de John Galliano, de McQueen, de Marc Jacobs, né, de toda essa galera incrível que eu tive a oportunidade de trabalhar, do Karl Lagerfeld, que eram desfiles assim de tirar o fôlego. Só que hoje em dia a gente vive uma moda muito mais sucinta, né? Uma moda muito mais prática. Então a gente tem que entender que o mundo vai mudando e que a gente precisa ir se adaptando. Uhum. E eu até te perguntar isso, porque hoje em dia deve ser muito diferente há 10 anos atrás, né, de quando você começou assim, até mesmo acho que o tratamento, porque hoje em dia a gente não vê meninas tão novas assim iniciando, né? Você aí com 12, 13 anos. O que eu acho sensacional, tá? Também. Eu acho que a menina, uma mulher com 18 anos, ela já chega muito mais preparada, ela chega muito mais decidida do que ela quer, ela não vai abaixar a cabeça, né, para certos tipos de abusos. Quando eu digo abusos, é tipo passar horas e horas a mais no estúdio do que foi combinado, ou chegar no estúdio e não ter uma comida, que isso acontece muito, né, não ter, sei lá, minimamente uma água, ou o lugar o local de trabalho não é adequado para você trabalhar. Então, quando você já é uma pessoa mais velha, você já sabe quais são os seus direitos, você já sabe se posicionar e pedir, né, pelos seus direitos. Quando você é uma menina de 13, 14 anos, você jamais vai abrir a boca para falar alguma coisa. Você simplesmente vai aceitar e vai trabalhar da forma que você tá sendo colocada ali. Então, eu acho que hoje, começar mais tarde é o melhor a se fazer. Muita gente vem me perguntar: eu tenho uma filha de 12 anos. Eu falo: não. Bota ela na escola, deixa a menina na escola. Depois que ela fizer 18 anos, vocês conversam de novo para ver se é realmente isso que ela quer. Porque a pessoa tem que estar preparada. Tem que ter um Não, com certeza. psicológico muito, né, muito bom. Exatamente. Você acha que, de certa forma, eu acho que as pessoas criticam muito as Instamodels. Eu vi uma vez a Ana Beatriz falando sobre isso, e eu achei muito interessante, que talvez terem vindo meninas que já eram famosas e que já tinham pais famosos pra moda ganhando tanto espaço, isso talvez tenha ajudado até mesmo no limite do que vai ser imposto, do que vai ser exigido num trabalho, sabe? Às vezes em condições até abusivas mesmo. Você acha que, de certa forma, isso contribuiu? Olha, eu acho que pode ter contribuído, mas a gente sabe que as Nepo Babies, no caso, vão ter sempre as suas regalias a mais. Com Isso é certeza. fato. Mas eu acho que de certa forma sim, porque querendo ou não, elas trazem a voz, né? Elas têm ali a abertura de falar e de se comunicar com mais clareza com as pessoas. Então, isso traz para a gente, de certa forma, uma segurança, né? Porque a gente sabe que tem a quem recorrer, com quem falar e tudo mais. Mas eu acho que essas meninas, de certa forma, ajudaram bastante a gente, sim. Outra coisa, você comentou, né, dessa questão de quando é muito nova, a pessoa se vê num lugar onde ela não tem fala. Você já se sentiu assim em algum momento, alguma situação que você passou, principalmente quando você começou, onde você estava passando por uma situação que claramente você via que aquilo ali não estava certo, mas você não tinha essa coragem, vamos dizer assim, de, né, de protestar? Várias vezes, inúmeras vezes, assim, de trabalhos abusivos de eu entrar no estúdio para fotografar, tipo, 7 da manhã e tá fotografando ainda até as 2 da manhã. Meu Deus. Sem tempo para parar direito para comer quando dava, sabe? Então, tipo, trabalhos extremamente exaustivos. E isso normalmente acontecia quando a gente estava fazendo editorial, que a gente não ganha R$ 1 para fazer, né? Que revista não paga. Teve várias vezes que eu cheguei a desmaiar porque não tinha comida no estúdio, porque a luz estava muito forte, e eu não tinha coragem de dizer que a luz estava me deixando com muito calor, e eu desmaiava de calor. Ou quando era foto externa. Quando era foto externa na praia, então eu entrava em pânico, que eu falava: ai meu Deus, eu vou passar o dia inteiro torrando nesse sol quente. Já voltei para casa com insolação. Eu já Então, tive assim, amiga que pegou insolação também. a gente acaba passando por várias coisas que você fala, gente, tipo, se eu tivesse 18 anos, com certeza eu ia falar: peraí, não. Aí já é um pouco demais para mim. Nossa,
Aí eu lembrei de uma história muito boa, que uma vez eu fui fazer uma revista aqui em São Paulo, e eu fotografava com vários bichos diferentes, né? E um deles era uma cacatua. E essa cacatua chegou no estúdio de táxi. O dono da cacatua mandou a cacatua de táxi para o Meu estúdio, Deus. tiraram a cacatua, e a cacatua é um bicho perigoso. É belíssimo, mas é perigoso, aquele bico enorme dela. E a pessoa, a diretora de arte, virou e falou assim: vai lá, bota a cacatua no braço dela. Eu falei: no meu braço, não, querida. Você vai lá, vai fazer o teste você primeiro, para ver como essa cacatua vai reagir ao flash. E aí, se der certo, eu vou lá e coloco. Porque imagina se essa cacatua me dá uma bicada na cara, acabou com a minha carreira. Meu Deus! Eu falei, gente, como é que uma cacatua chega de táxi? Botaram ela dentro de um táxi. Eu falei, não é possível que eu tô passando por essa situação. No final, a foto deu certo, deu tudo certo, mas eu fiquei morrendo de medo, morrendo de medo. Não, imagina, uma cacatua. Abre a porta do táxi, tá uma cacatua dentro de uma gaiola. Gente do céu. Não, eu, Coisas que modelos passam. Você chegou de táxi também? Uma dúvida? Não, eu fui de ônibus. Imaginei. Eu fui de busão e a cacatua chegou de táxi, de Uber destaque. Black. Muito bom. Então, aí a gente vê a valorização, né? Pois é, É complicado, complicado. E exato. outra coisa que eu ia te perguntar, com certeza, né? Mas como que é essa diferença entre o mercado nacional e o internacional? Tipo, para modelo em si. Olha, eu acho que o mercado internacional valoriza a gente muito mais. Assim, né? A gente tem essas coisas de horários bem estipulados, né? Tudo é muito bem feito, tudo é muito bem desenhado, né? Não é igual aqui no Brasil, a gente é tudo meio que vai fazendo meio que do jeito que dá, sabe? Então eu sinto uma falta de profissionalismo às vezes aqui no Brasil muito grande. Lá fora as pessoas não vão se propor a fazer um desfile se elas não tiverem condições, né? Tipo, de pagar modelo, de pagar o maquiador, de pagar o stylist. Então eu acho que aqui no Brasil criou-se uma cultura onde as pessoas têm que trabalhar de graça. Coisa que lá fora não existe, né? Lá fora, se você não tem dinheiro para pagar modelo, você não vai ter modelo. E aqui no Brasil, isso acaba acontecendo muito. Ah, mas ele é um grande aspirante a um estilista que vai ser foda lá na frente. Beleza, então seja grande lá na frente, depois você vem e me contrata. Lá fora isso não acontece, sabe? Então acho que essa é uma das grandes diferenças que eu sinto. Essa questão do profissionalismo em si, né? Exatamente. E acho que tem uma coisa também que, principalmente aqui no Brasil, quando a gente sou modelo há 22 anos, então você acaba virando amigo de todo mundo. E a galera confunde muito a amizade com o profissional. E lá Uhum. fora, por mais que você crie amizade e tudo mais, hora do trabalho é hora do trabalho, hora de sair para se divertir é sair para se divertir. Essas coisas não caminham juntas. Aqui no Brasil, acho que até pela nossa cultura mesmo, isso acaba se confundindo. Então acaba sendo um pouco mais difícil de trabalhar, sabe? É tipo aquilo que é que vocês trabalham por permuta. A permuta vai existir para sempre, isso aí é uma coisa que não tem jeito. Aí cabe a nós dizer sim ou não. Eu, ultimamente, só digo não porque, né, não dá. Uma dúvida, qual era a melhor Fashion Week na hora de se fazer, de trabalhar? Ai, eu acho que assim, lá fora, Paris, sem dúvida, sempre foi a minha favorita, até pelos desfiles, né, e as pessoas que eu fazia e tudo mais. Mas eu tô tão feliz com a volta do Fashion Rio, que agora é Rio Fashion, porque foi um momento muito legal da minha vida. A gente tinha um grupo de modelos que eram muito unidas, assim, e a gente trabalhava pra caramba, mas a gente se divertia muito, era muito legal. Então tô bem curiosa para essa volta, bem animada para essa volta. Então eu diria que Paris, sem dúvida, sempre foi o meu maior glamour e a que eu mais amei fazer na minha vida, até porque foi o lugar onde eu me consagrei como uma grande modelo. Mas o Fashion Rio, Rio Fashion agora, vai voltar numa boa hora, porque é um momento onde a gente consegue trabalhar, mas também tem um pouquinho de descontração. E trabalhar no nosso país, por mais ruim que seja, entre aspas, é sempre gostoso, né? A gente está trabalhando entre Uhum. amigos. E você encerrou a São Paulo Fashion Week esse ano. Deve ter sido ótimo. Ano Foi passado. muito bom. Trabalhar com o Lino é sempre um grande prazer, né? A gente fala muito do Galeano na minha vida, mas o Lino foi o primeiro que me colocou na prova de fogo e falou: você dá conta. Você é uma modelo performática, você tem isso aí dentro de você. Põe esse bicho pra fora, ele falou pra mim, sabe? Então ele foi
um dos grandes nomes que me empurraram e falou assim: você vai conseguir, você dá conta, você é diferente, sabe? E fechar o São Paulo Fashion Week, ainda mais, né, numa edição tão especial como essa, para mim foi uma grande honra, assim, e ainda mais sendo com o Lino, que é uma pessoa que, além de ser um grande profissional, acabou virando um amigo e é uma pessoa que eu amo muito, assim. Imagino, com certeza. Vivi, toda vez que a gente encerra, a gente faz um bate-bola. E com você a gente vai falar alguns nomes Tá, e algumas perguntas rápidas para você responder. tá bom. Então, deixa a Sara começar. Posso começar? Naomi Campbell. Pera aí. Nossa, já vai na chapuletada, assim, né? Controversa. Certo. Vai, Duda, você. Modelos eslavas. Fiquem lá no canto delas. A moda nacional tá morrendo? Não, eu acho que a moda nacional tá renascendo. É possível que exista outra geração de supermodelos brasileiras como foi nos anos 2000? Não, não, de forma alguma. Eu acho que, mais uma vez, a gente não pode viver do passado, mas ter o time que a gente teve, acho bem pouco provável. Uma marca nacional. Uma marca nacional. Deixa eu pensar aqui. Com muito amor e carinho. Lino Villaventura. Uma marca internacional? Uma marca internacional nos dias de hoje, a Gucci, que eu tô apaixonada pela Gucci do Demna. Eu também. Paguei a língua do Demina. Eu também. Acho que Paguei feião a língua com o Demna na Gucci, porque assim, minha cara foi ao chão quando eu vi aquela coleção perfeita. E eu já tava criticando ele na Balenciaga há um tempão, tipo, demite, demite. Ah, eu também, tô falando horrores. é quando Ele deu 3 tapas na nossa cara, amor. eu pensei, nossa, vai. Imagina o que que ele vai fazer na Gucci, vai ficar horrível. Não, o cara arrasou, assim. Arrasou, realmente. Uma música para nossa playlist. Ai, uma música para nossa playlist. Que vai ser a música do seu post quando a gente anunciar o episódio. Ai, deixa eu pensar então. Pode ser tudo do álbum Caju da Lineker. Perfeito. E 3 convidados que você gostaria de ouvir no Moda com Cosmopolitan. 3 convidados que eu gostaria de ouvir. Eu acho que a Gabi. Outra pessoa que pode ser incrível também, Dudu Bertolini. E outra, deixa eu pensar, Gianni Albertoni. Perfeito. Gostamos. E que não chamamos ainda. Bom, que aumentando essa lista. Vivi, foi um prazer. Espero que você tenha gostado. Pra gente foi uma delícia. Ai, Ficamos eu muito felizes amei. quando você recebeu o convite. Ficamos muito felizes com a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, meninas. Foi um prazer. Eu amei, amei, amei. Espero que eu tenha agregado de alguma forma aí para vocês. E Muito. eu adorei a nossa troca. Obrigada. Muito Foi incrível. obrigada, Vivi. Obrigada. Desculpa pela gafe ali no início, de verdade. Nossa. Não, imagina, porque até eu fiquei na dúvida, porque às vezes eu não lembro de umas coisas assim, porque faz muito tempo, né? Fiquei pensando, falei, mas noiva, noiva não cheguei a ser noiva. Entrei de branco, mas não cheguei a ser noiva. Mas tá tudo E aí certo. deu um negocinho aqui na cabeça. Nossa, que vergonha, eu queria cavar um buraco. Imagina, não tem problema, super acontece. Até eu esqueço as coisas que eu faço, tá tudo bem. E foi um prazer te conhecer. Muito obrigada. Prazer foi Continue meu. com seus vídeos no TikTok, que tá muito legal. Obrigada, obrigada. Vou continuar assim, porque eu amo fazer, eu amo a troca que eu recebo de volta, assim, é muito prazeroso, é muito gostoso. É Tô incrível, feliz que né? vocês gostem também. Eu Sim. adoro. Então é isso. Encerramos por aqui. Muito obrigada. E até semana que vem. Até semana que Tchauzinho. vem. Beijo. Tchauzinho.